Olá, meu nome é Tami Marchiori, eu sou neuropsicóloga e tô aqui para falar um pouquinho sobre o que acontece quando a gente tem uma dor emocional. Então, você tá com o coração partido, aconteceu uma situação muito ruim na sua vida e você sente essa dor que te toma inteiro, corrói, é uma angústia, isso não passa, né? Você sabia que quando você sente essa dor, ativa no seu cérebro a mesma região de dores físicas, como por exemplo, você quebrou um braço, você bateu em algum lugar. Então, a mesma região é ativada no seu cérebro. Por que isso acontece? Então, quando alguém desaprova alguma coisa que você faz, ou quando você tem um sentimento de rejeição, ou tá passando por um luto, ativa essa região do seu cérebro que chama giro do cíngulo anterior dorsal. Essa região também é ativada quando você tem algum trauma, algum dano físico, né? Então, quando você quebra a sua perna, por exemplo, você também sente essa angústia, essa dor, né? Que não é só a dor física naquele lugar, mas você tem essa sensação ruim. Então, também sabemos por experiências e pesquisas que também é ativada essa mesma região quando você tem uma dor física. Então, só para vocês terem ideia, quando a dor é física, por exemplo, você quebrou seu braço, então são ativadas duas regiões principais do cérebro. Uma que é a somatosensorial, que é a região que vai te avisar aonde está doendo. Então, você quebrou o braço, é a região que vai te avisar que você está com dor no braço e não no joelho, por exemplo. Então, essa região vai te avisar que região que foi afetada, que está doendo e a intensidade dessa dor, né? Porque, por exemplo, se alguém te belisca, você sente, mas se cai um martelo no seu braço, você sente de uma forma diferente. Então, essa região vai te avisar o nível da dor, né? O nível do estímulo que te afetou e também vai te avisar a região que foi afetada. Então, essa é a parte física da dor. Mas quando você tem uma dor, um trauma físico, também acende, né? Atua essa região do cérebro que é afetada quando você tem alguma questão emocional, alguma dor emocional. E daí o que é, né? É essa angústia, esse sentimento ruim, né? E isso também acontece quando você tem um problema, uma dor psicológica, vamos dizer assim, uma dor afetiva, né? Então, ok, então a gente sabe que nós sentimos essa angústia, né? Tanto se a dor é física quanto se a dor é emocional, né? Porque ativa a mesma região do cérebro. Para vocês terem ideia, tem uma cirurgia que chama cingulotomia, em que o cirurgião, né, ele atua nessa região do cérebro que é afetada quando você sente uma dor emocional e quando você sente um trauma físico também. Então, o cirurgião mexe ali nessa região e isso tem uma melhora na depressão. Claro que isso tem consequências também, não tem só o lado bom, mas isso melhora a depressão, né? Porque você para de sentir, né? Ou melhora a intensidade dessa angústia, dessa dor, né? Então, é muito importante entender essa dinâmica do nosso cérebro e qual a relação entre as coisas. É muito comum as pessoas falarem, né? Por exemplo, o namorado terminou com você, daí você fala assim, fulano me machucou muito. Porque realmente é essa sensação, né, de que ele realmente te machucou, te feriu. Não é uma coisa física, mas é uma dor emocional, é um trauma também, né, que realmente dói. Quando às vezes alguém termina com você, você sente tanta dor, aquele vazio, tudo isso é físico, você realmente sente isso. Então, alguns pesquisadores americanos fizeram uma pesquisa e sabe o paracetamol, né, Tilenol, que a gente toma quando a gente está com dor? Eles viram que esse remédio tem capacidade, né, de realmente diminuir a intensidade dessas dores emocionais, dessas dores afetivas. Por quê? Porque atua nessa região do cérebro que também é ativada quando você tem uma dor física, um trauma físico. Então, o paracetamol tem esse poder, né, em alguns casos, de diminuir mesmo a intensidade da dor, dessa agonia, né, causada por um dano, um problema emocional. Ok, entendido um pouquinho como funciona essa dinâmica no seu cérebro, nessa questão da dor emocional, por que isso acontece tão forte, eu queria falar um pouquinho sobre a dinâmica humana, né? Por que a gente sofre tanto quando é rejeitado, né?
quando tem todo esse aspecto. Claro que cada caso é um caso, às vezes tem algum problema, uma experiência, um trauma que você passou na infância, isso te traz de volta essas lembranças. Tem N fatores individuais que afetam, tá? O que eu tô falando é muito geral. Mas o que acontece? O ser humano é um bicho, né? Um animal muito social em si. Desde que a gente é bebê, a gente depende do outro para sobreviver. Então, tem 1000 bichos, 1000 animais, né, no mundo que o bebezinho consegue se virar se a mãe morre. Nós, seres humanos, não. Se a gente não tem um cuidador, a gente morre rápido, assim, né? A gente não consegue se alimentar, não consegue beber água, a gente não consegue fazer nada desde bebezinhos. Nós dependemos de outro ser humano para viver, né? Então tudo isso fica registrado no nosso cérebro. Nós somos seres que dependem do outro, né? A gente depende dessa dinâmica social. Então isso é muito importante, muito valioso para nós. Então daí vem toda essa necessidade do outro, né? Dessa troca fundamental. Claro que, mais uma vez, tem dinâmicas individuais da vida de cada pessoa que vai influenciar em depender mais ou menos disso que eu tô falando. Mas em geral é assim que o ser humano funciona, né? Então por isso esses sentimentos de frustração, tudo isso machuca muito. Claro que em umas pessoas machuca mais do que outras, porque cada um tem as suas histórias de vida que são individuais. Mas é importante a gente pensar nessa dinâmica, né? E claro, né, Tami, então, resumindo, como que eu melhoro dessa dor que eu tô passando, dessa dor emocional, dessa dor do coração? Como eu faço para isso melhorar? Gente, não é fácil, é um processo, né? Ok, você viu que isso realmente está acontecendo com você, apesar do que eu falei, não fica tomando paracetamol, não fica tomando remédio, né? Porque isso não vai fazer melhorar, não vai sarar essa ferida, né? A gente sabe que tem coisas que liberam no nosso cérebro neurotransmissores que fazem a gente se sentir melhor, né? E melhoram esses sintomas, essa angústia. O quê? Exercício físico, melhorar a qualidade de vida, estilo de vida, ter contatos com pessoas mais saudáveis no seu ciclo do dia a dia. E claro, tá vendo que essa dor tá insuportável, que ela não tá melhorando? Isso pode em algum momento se transformar numa depressão, te dar crises de ansiedade. Então procura um médico, um psiquiatra para acompanhar, procura um psicólogo para entender a sua dinâmica individual, porque que você sente isso da forma que você sente, né? Que só você sente da forma que você sente, só você passou por o que você passou, está doendo tanto em você, o que essa pessoa te fez, o que abriu essa ferida tão grande em você. Então é importante analisar a sua situação, o seu contexto e trabalhar nesse processo, é possível sair disso. E as dores não são ruins, né? Quando a gente bate em algum lugar e machuca um lugar físico, né, do nosso corpo, isso avisa a gente. Então, se você queimou o dedo, você tira rápido o dedo do fogo, porque essa dor te avisou que aquilo é perigoso. Isso também acontece com as dores emocionais. Então, procure entender o que essa dor, o que essa depressão, o que essa angústia tá te chamando para prestar atenção, né? A depressão muitas vezes paralisa a gente, tira a nossa motivação, tira a nossa energia. Então aproveita esse momento, isso não é à toa, aproveita esse momento para voltar essa energia para você. Já que você não consegue fazer nada para fora, faz para dentro. Pensa, o que te traz esse momento, o que essa dor tá querendo te avisar. Isso é muito importante. Bom, espero ter elucidado algumas coisas com esse vídeo, espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, sou super à disposição. E é isso, uma boa semana. Beijo, tchau, tchau.